Bem, o mínimo que se pode dizer é que os últimos tempos têm sido extremamente duros, não é? Com uma sucessão de crises muito complexas e com múltiplas consequências, eh, com reações das autoridades mais tardias e mais lentas na crise financeira, mas muito mais efetivas e bem conseguidas na crise pandémica, que evitou, aliás, males que poderiam ter sido bem maiores. Todos esses impactos, naturalmente, sendo impactos económicos, se refletem no setor financeiro, que vive da economia concreta, mas o que é verdade é que o setor foi capaz de lidar com todas essas dificuldades. Evidentemente que a necessidade de combater a inflação gerou um aumento das taxas de juro que, do ponto de vista dos bancos, foi benéfico para a respectiva margem de intermediação, embora para os cidadãos em geral, naturalmente, aumentou as suas dificuldades, mas, independentemente disso, creio que os bancos começaram a beneficiar de um trabalho de limpeza de balanços, de melhor governance que vinham fazendo há alguns anos e, portanto, e também, digamos assim, da interação com as autoridades de supervisão, o Banco Central Europeu e as autoridades nacionais, no caso o Banco de Portugal, no nosso caso, e também o próprio planeamento, digamos, do modo como, a ocorrerem crises, se deve lidar com elas, tudo isso melhorou. E, portanto, sim, sem dúvida, os bancos estão hoje mais capacitados para lidar com a adversidade. Deixe-me, antes de me referir digamos, ao caso particular dos Estados Unidos, de dizer que mesmo ao nível europeu há aspectos ainda por concluir, designadamente o terceiro pilar da União Bancária, na medida em que, seja lá qual for a forma concreta que assuma, não há um mecanismo que ponha em comum a segurança dos depósitos na União. E, além disso, também os bancos de pequena e média dimensão que assentem o seu modelo de negócio precisamente na captação de depósitos, também há algumas dificuldades e por isso é que há projetos legislativos que ainda não passam disso, projetos para apatrachar melhor a Europa nesses planos. Na questão dos Estados Unidos, é evidente que todas estas questões da regulação do setor financeiro em geral têm muito de ideológico e político. Há diferentes visões sobre estas matérias, não vale a pena negar isso, é bom, faz parte do debate, mas não creio que uma eventual evolução do conteúdo regulatório nos Estados Unidos seja, por um lado, assim tão drástico. Depois veremos como é que as coisas no Congresso se passam, são sempre mais complexas do que às vezes se imagina, mas também não me parece que, mesmo que haja alguma evolução nos Estados Unidos, não obstante a sua extrema importância, como é óbvio, isso vai trazer mudanças profundas na Europa, porque creio que toda a gente percebeu as grandes vantagens que decorreram da criação da União Bancária e de toda a arquitetura regulatória que está por trás dela. Portanto, sim, vai haver debate acrescido, mas não espero que haja um retrocesso. Pelo contrário, é preciso ainda um avanço naquelas áreas que ficaram por completar. Não, não é de todo, mas enfim, a situação política, as situações políticas ao nível dos Estados-membros da União e dos Estados Unidos são diferentes, não é? É justamente por isso, porque há uma divergência que se, digamos, acantonou em alguns dos países mais fortes da União relativamente à questão do terceiro pilar. De qualquer modo, também ao nível das instituições europeias, a Comissão, há uma grande vontade de que essa situação possa ser ultrapassada. Agora, resta saber é com que tipo de proposta. Porque uma coisa era um bocadinho a ideia
originária do terceiro pilar. Outra coisa poderá ser algo diferente, um seguro, um mecanismo seguro dos depósitos mais fraco, vamos ver. Quer dizer, há um enquadramento quanto ao nível, por exemplo, da garantia, mas o caminho que pode ser percorrido para chegar a um terceiro pilar está ainda largamente por fazer e o destino final também não se sabe ainda qual é. Eu acho que vai ser difícil não se fazer nada, sinceramente. Até porque, por exemplo, o relatório Draghi, como eu disse há pouco na intervenção, alude explicitamente a esse ponto e certamente será uma referência para, enfim, as reformas que a União precisa de efetuar.